Bom, gente, então a gente começa a nossa quarta reunião extraordinária na data de hoje, 10 de julho. Obrigada, Alessandra, por iniciar aí, cumprimentando a presença de todos, agradecer a presença de todos, né? Primeiro ponto da nossa reunião, expediente, Rafael, e aí tem as atas de aprovação. Alô? oi, Rafael, por favor, eu levantei a mão aí Oi. que eu queria pedir, eu quero pedir um minuto de silêncio por uma pessoa que foi muito significativa para o IFRJ, se você puder me conceder esse tempo. Ok, sim. O que aconteceu? Você deve estar ciente, a Joyce da Silva foi uma estudante da EJA de São Gonçalo, bolsista do projeto Mães Criaturas Invisíveis, teve um papel muito significativo nesse trabalho, e aí nós gostaríamos de pedir aí um minuto de silêncio pelo falecimento dela, inclusive o projeto e diversos perfis divulgaram aí essa notícia triste. Pode ser? Claro, Thaís, eu nem sabia. Confesso que eu não sabia. Isso aconteceu hoje. Ontem. Ai, caramba, eu não sabia. Então, vamos, um minuto de silêncio aí a pedido da nossa conselheira Thaís. Bom, gente, então fizemos um minuto de silêncio aí, a pedido da conselheira, em nome da Joyce, né, aluna nossa. Então, a gente dá andamento aí à reunião, né? O primeiro ponto seria o expediente, e Rafael, aí a boa tarde. gente... Eu levantei a mão e eu tenho uma questão de ordem, presidente. Boa tarde. Quem está falando? Fernando. Ô, Fernando, fale-me. Bem, primeiro, boa tarde a todas e todos. Então, capítulo 5, questão de ordem com base no nosso regimento interno, no capítulo 5, artigo 13, que diz o seguinte: a convocação para as reuniões deverá ser feita por aviso individual e por escrito, com antecedência de 15 dias para as reuniões ordinárias e de, no mínimo, 48 horas para as reuniões extraordinárias, que é o caso dessa aqui. A convocatória chegou para a gente às 8h pouca da noite de anteontem, ou seja, não respeitando o mínimo de 48 horas, o que inviabiliza por completo qualquer análise de documento, né, e qualquer tratativa que a gente precise fazer sobre as questões que estão aqui atravessadas. Tá? A questão de ordem, em princípio, seria essa. Certo. Então, qual é a proposta, Fernando? É cancelar a reunião? A proposta, na verdade, é que assim, a Ou gente... começar mais tarde? Quer que comece 8 horas? Que aí dá 48 horas? Não, não. Na verdade, a nossa proposta é assim, a gente A precisa de sua um... proposta. A gente fez aqui uma proposta à frente pela gestão democrática, da qual eu faço parte, fez uma proposta aqui no dia 18 de outubro de 2024, de alguns métodos de funcionamento para que a gente possa Certo. conseguir andar com os trabalhos aqui no Conselho. E esse método ele não tem sido respeitado. Eu, por exemplo, fiz a adição de um ponto de pauta para essa reunião, ele não apareceu na reunião, né? Eu também não tive nenhum tipo de justificativa. A gente não fez reunião ordinária nos últimos 2 meses, conforme também preza o nosso regimento interno. Então, na verdade, eu acho que a gente tem uma Tá, ô discussão Fernando, na mas sede.
a gente tem uma discussão que Mas qual é a questão de ordem focada? Ela é a convocação. Então, a sugestão, a proposta é cancelar a reunião, é isso? A questão de ordem é que a gente precisa cumprir o regimento interno, porque senão esse espaço ele deixa de ser um espaço tal qual ele precisa ser, né? Um espaço deliberativo, é importante, né? Como ele é. Então, assim, Claro. como que a gente consegue resolver isso? Na verdade, assim, a gente não está aqui para, desde a primeira reunião, né, não está aqui para atrapalhar em nada, mas só que desse jeito que você está conduzindo, não tem como funcionar esse espaço aqui. A gente tem um problema. Mas a proposta qual é? Mas a proposta é, a gente cancela a reunião, é isso? É o pedido? Olha, a gente tem um problema de não cumprimento do regimento interno. Ou a gente precisa fazer um novo regimento interno. Não, olha só. Mas, Fernando, mas a gente tem uma questão prática. A gente já iniciou a reunião convocada, né? A gente interrompe a reunião, a gente põe em votação. Se as pessoas entenderem que a gente interrompe a reunião, a gente interrompe a reunião. É isso. Se entender que não está convocado, a gente interrompe, não seja por isso. Essa é a proposta? Eu tenho outras questões. Na verdade, a gente não consegue voltar no passado, né? Na verdade, a gente devia ter tido reunião ordinária, entendeu? E aí eu estou trazendo um problema que não necessariamente a gente vai conseguir aqui, Rafael, nesse momento, de forma pragmática, resolver, mas a gente precisa ter um norte para resolver. Quer dizer, a gente vai continuar tendo o conselho conduzido dessa forma? Eu acho que essa pergunta ela precede. Que se continuar desse jeito, aí a gente vai botar em votação a interrupção, entendeu? Agora, se você diz, não, isso não vai mais acontecer, a gente reconhece aqui que teve um erro, né, isso não vai mais acontecer e tal, aí a gente consegue avançar. Eu acho que é por aí, entendeu? Primeiro, a presidência precisa reconhecer na verdade, que tem eu acho... erro na condução aqui, entendeu? Olha só, se existe uma questão de ordem, a questão de ordem é se a gente continua ou não a reunião. Então, a gente coloca em votação se a gente continua ou se a gente não segue. Até porque pontos dessa reunião já estavam na anterior. Então, a gente coloca em votação quem é favorável da gente continuar a reunião e quem é favorável a gente interromper, dada a questão pontuada pelo conselheiro Fernando. Eu acho que esse é o caminho antes da gente fazer qualquer discussão, porque se a gente fizer alguma discussão, a gente está começando a reunião. Se a gente está começando a reunião, então a questão de ordem é a convocação. Então, na verdade, vou colocar em votação. Se alguém for contrário a gente continuar a reunião, por favor, se manifeste no chat. Se não, a gente continua a reunião. Então, em votação aí, 3 minutos para as pessoas se manifestarem. Quem for contrário a gente continuar, se manifesta no chat e aí a gente ou avança ou a gente interrompe. Tem conselheiro com a mão levantada. Gente, se a gente for discutir, a gente está continuando a reunião. Existe uma questão de ordem. Questão de ordem colocada não tem uma convocação com 48 horas. Mas eu não estou pedindo votação, Rafael. Você que... mas então, se a sua questão de ordem tem uma convocação, essa reunião não pode acontecer. Então, não tem a gente discutir. Primeira coisa é discutir se a gente continua ou não a reunião. Esse é o primeiro ponto. Então, em votação, gente. Se alguém entende que a gente tem que interromper, por favor, se manifeste no chat. Senão, a gente interrompe a reunião. Eu acho que não é isso não, Rafael. A gente precisa de um pronunciamento, um compromisso da presidência de que as próximas reuniões não serão assim. É essa a questão de ordem. Não é uma questão de ordem pedindo cancelamento dessa reunião. Gente, a questão de ordem é 48 horas. Esta é a ordem. Então, está colocado em votação. Está em votação. Se a gente interrompe a reunião, a questão de ordem que ele apresentou, Rafael. Se ele está dizendo que a questão de ordem não é essa... A questão de ordem é a convocação. Não, se existe uma questão de ordem e ela está equivocada, a gente interrompe a reunião, simplesmente isso. Então, está em votação. Quem acha que a gente tem que interromper, interrompe. Você está distorcendo que foi colocado, Rafael. Rafael. Não dá para prosseguir desse jeito. Não dá para nem votar isso, Rafael. Não dá para votar isso, porque o que ele colocou foi uma crítica para que não aconteça novamente. Assim como, novamente, a gente não teve a reunião ordinária. Né? Assim, se a gente não puder colocar crítica mais... Gente, a gente não... Olha só, gente, a gente não está em discussão. Existe uma questão de ordem, respeitem a questão de ordem. Eu estou respeitando. Ou a gente continua, ou a gente continua. Questão de ordem, uma antecedência de debate. Quem está propondo a votação pelo cancelamento da reunião é você, Rafael. Você não está entendendo. Gente, existe uma questão de ordem falando da convocação. A gente não vai... Você não está entendendo, olha só. A questão de ordem é que a gente tem um regimento que precisa ser cumprido.
E aí eu te apresentei aqui que, de forma reiterada, você, enquanto presidente, não tem cumprido. Aí eu te passo a palavra para você, de repente, responder, olha, eu reconheço e vou procurar não fazê-lo mais, né? A gente vai aqui tentar trabalhar para que isso não aconteça. Eu preciso de alguma fala sua nesse sentido. Agora, você está colocando em votação, e essa votação ela diz o seguinte, então, que todo mundo aqui que concordar com isso vai concordar que você, de forma reiterada, continue a desrespeitar o regimento interno. E aí é uma distorção do que está acontecendo aqui, né? Você vê só, eu só estou trazendo aqui uma questão de ordem prática e objetiva, né? Não estou pedindo para acabar com a reunião, nem para cancelar a reunião, nem para botar em votação. É uma discussão que precede, sim, e a gente precisa de uma manifestação da presidência para saber se isso vai continuar sendo assim ou não. Aí, de repente, se você diz que vai continuar sendo assim, aí eu acho que caberia uma votação, né? Se você diz, não, eu vou continuar aqui descumprindo o regimento interno e tal, e aí, bom, aí eu acho que cabe uma votação. Mas eu acho que uma fala sua resolveria, né? Apenas reconhecendo, né, que você, de forma reiterada, tem desrespeitado as convocações, as reuniões, né? A inclusão de ponto de pauta da qual nós, enquanto conselheiros, temos direito. Então, assim, é sobre isso, e de forma muito tranquila, tá, Rafael? Não leve o pessoal, né? Não vamos começar a reunião com esse clima, tá? Vamos, né, vamos com tranquilidade, que a gente está aqui para trabalhar em prol do IFRJ, tá? Sem nenhum outro tipo de intenção que não seja essa. Fernando, existe uma questão de ordem da convocação. Se ela foi feita equivocada, ela tem que ser cancelada. Se você está pontuando que ela está equivocada, ela tem que ser cancelada, mas eu não vou decidir isso, é o pleno que decide. Então, está colocado em votação. Quem for contrário, se coloque a manifestação para interrupção da reunião. Quem não se manifestar, está se colocando para continuar a reunião, e a gente continua a reunião. Simples assim. A convocação ela precisa seguir os regimentos, precisa seguir os prazos. Se ela não seguiu, a gente interrompe, simplesmente assim, e remarca essa reunião, não tem problema. O que não dá é para não seguir o regimento. Então, em votação, gente, se alguém for contrário, a reunião continuar, se manifeste. Do contrário, a gente continua e segue a reunião. 3 minutos para votação. Quem for contrário, se manifeste. Pessoal, Olha, boa pelo tarde. que eu Vocês me entendi. ouvem? É a Alessandra, vocês ouvem? Ouvimos, Alessandra. Sim. Então, Alessandra. tá, obrigada, pessoal. Vou seguir aqui. Ok, Alessandra, que bom. Bom, gente, então, não temos nenhum voto contrário e temos uma abstenção, que é a do Fernando, que se recusou a votar na votação, então a gente continua a reunião. Obviamente, eu quero destacar que a gente precisa continuar a questão relacionada, principalmente a questão dos prazos regimentais, eles devem ser seguidos. Assim que foi identificado, eles precisam ser pontuados, e se for o caso, a gente atende o regimento e suspende. Acho que é isso que é o mais importante da gente ficar. Ok? Então, seguindo a nossa reunião, o primeiro ponto é o expediente. Eu tenho. Em discussão a aprovação das atas das últimas reuniões, que ficou em discussão. A gente disponibilizou, né, Alessandra, novamente um e-mail para quem quisesse fazer considerações nas atas. A gente recebeu alguma sugestão, Alessandra? Alessandra? Oi, presidente, recebi sim a do Fernando Bezerra, ele teve as suas devidas considerações. Certo, Bezerra? Ok. Isso, eu estou com a mão levantada, eu queria falar também aqui. Tá ok. Certo. E deixa eu te dizer, foi alterações de texto? Como é que foi, Alessandro? Só para a gente colocar. Então, eu recebi ainda há pouco
Então, não visualizei ainda a... Ah, ele mandou hoje. Isso, mandou ainda há pouco. Foi fora do prazo que a gente pediu, né? Devido às considerações. Tá, ok. Tá bom, então como foi hoje que foi enviado, Fernanda, você pode então fazer as considerações aqui para todo mundo conhecer, que aí não deu tempo de analisar as considerações. Então, em discussão, tá, gente? A ata vou passar para o Fernando, que fez algumas considerações. Se alguém mais quiser fazer, se inscreve em seguida. Só queria uma questão aqui, Rafael. Eu solicitei a minha abstenção com direito a declarar meu voto. Eu não posso? Não, declaração de voto você já tinha feito, né? Você fez, inclusive, antes do tempo ali da votação. Você pontuou, né? Mas se quiser fazer, eu acho que não vejo problema e acho que o pleno também não vai entender isso, não. Não, tranquilamente. Eu só queria deixar registrado, Alessandra, fazendo um favor em ata, né, que eu trouxe aqui uma crítica, né, às reiteradas vezes que esse regimento ele não tem sido cumprido, não apenas nesta convocatória desta reunião extraordinária, tá, mas as outras também. Então, eu esperava, né, com essa minha questão de ordem aqui, uma colocação por parte da presidência deste conselho, no sentido de que isso não vai ocorrer mais, no sentido de que a gente vai mudar a forma de conduzir, né, esse espaço aqui para que ele seja, de fato, e tenha, né, a relevância que precisa ter. Né? Então, eu gostaria muito que isso constasse em ata, né, que eu não solicitei de forma alguma que a reunião ela fosse interrompida e que, mesmo assim, mesmo após a minha fala extremamente esclarecedora, a presidência colocou em votação, distorcendo a minha questão de ordem. Eu queria que constasse exatamente como eu estou colocando aqui, tá? E agradeço extremamente pela atenção. Obrigado. Ok, obrigado, Fernando. Okay. Próximo, Fernando. O outro Fernando, Bezerra. Isso. Bem, eu estou aqui com a mão levantada desde o início para um encaminhamento para uma questão de ordem, tá? Que tem a ver com a organização da reunião. Então, vou rapidamente... Fernando, a gente está em discussão expediente, a gente já começou. Então, peço que você se foque nas considerações da ata. Mas gente, tem alguém com áudio tem alguém com áudio vazando. Tu que é meu camarada. Gente, tem algum áudio vazando. Porra. Ô, Alessandro, fecha o áudio das pessoas. Mas a bomba, Carmelzinha, a bomba está funcionando, vai Alô? funcionando assim. Gente, tem algum áudio vazando. Pedir para todo mundo manter o áudio fechado quando não estiver falando, para a gente conseguir caminhar na reunião, ok? Fernando, então, sobre as contribuições da ata. Bem, vou aqui apresentar aqui minha questão de ordem, que é a seguinte: no dia 7 de julho, eu enviei um e-mail ao Conselho Superior do nosso Instituto, solicitando com a devida prioridade, conformidade com as normativas do Consup, a inclusão na pauta da presente reunião o tema do planejamento para a deflagração do processo de consulta para a escolha de reitor e diretor-geral do IFRJ. Não fui o único a fazer a solicitação, também fizeram os conselheiros Eudes, né, a conselheira Fernanda Oliveira, e também encaminhou, e a conselheira Leisa realizou essa solicitação ainda em 6 de junho. Recebi a confirmação por e-mail da Secretaria do Consup de que esse ponto estaria, de fato, pautado na reunião de hoje. No entanto, para minha surpresa e preocupação, o tema não consta na pauta divulgada. A inclusão, no meu entendimento, é imprescindível. É importante destacar o quanto tem sido desafiador, né, a inclusão de pauta e encaminhamento no Conselho. Então, a gente tem aqui exemplos, né, como a conselheira Adriana solicitou a inclusão do documento de normas de confecção do calendário acadêmico. Eu, no dia 11 de junho, solicitei a inclusão da criação do GT de assédio moral e sexual no IFRJ. Eu propus a alteração de resoluções relacionadas ao PGD. O conselheiro Eudes, mais uma vez, solicitou que incluísse o processo em frente à revisão do Regimento Geral do Estatuto, que fosse encaminhado o processo para os conselheiros que estão tratando do tema e não foram. Ainda assim, somente agora, 6 meses depois, a gente vê alguns pequenos avanços das solicitações dos GTs, comemoração das portarias, né, que foram aprovadas há 6 meses atrás. Então, chegando ao ponto da questão de ordem, é o seguinte, né, ainda que possa, né, surgir rumores de que minhas falas têm sido, né, ou violentas aqui dentro desse conselho, incisivas, né,
eu tenho sentido muito, né, que há uma violência, por exemplo, quando nossos pedidos de pauta não são atendidos, né? Quando são ignorados, postergados, quando as discussões essenciais são travadas indefinidamente, quando há práticas, né, de violência de gênero e política aqui nesse conselho, como aconteceu para a conselheira Roberta Cassiano, ou quando o conselheiro suplente tem a fala cerceada, contrariando todas as normativas que regem o Conselho Superior. Tá? Então, assim, me parece, né, que a gente está vivendo aqui um conjunto de pequenas violências, né, algumas vezes até mais graves, que não me permitem, inclusive, que documentos institucionais cheguem aos GTs que deveriam estar encaminhando, né, normativas, políticas institucionais do 30 segundos, DFRJ. Fernando. 30 segundos. Diante disso, presidente, reitero, de forma respeitosa, né, mais firme, convicta, o meu pedido para que seja garantida nessa reunião a inclusão de pauta, do ponto de pauta sobre a deflagração do processo de consulta eleitoral para a escolha de reitor e diretores gerais do DFRJ. Né? Então, eu trato de direito legítimo desse conselho, uma responsabilidade institucional deste conselho. Então, é exatamente isso que eu solicito nessa questão de ordem. Ok. Próximo conselheiro é... Conselheiro Eudes. Eudes. O assunto em discussão são as atas, ok? Ah, ok. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Sim. Ata de. Eu vou fazer algumas considerações, e aí é só o que diz respeito às atas, para tentar entender as coisas que nós discutimos nas reuniões e saber se elas realmente estão sendo cumpridas, porque eu destaquei em todas as atas coisas que nós decidimos, e pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que não estão sendo cumpridas. Então, eu vou começar com a ata de 19 de dezembro de 2024. A conselheira Roberta solicitou que a gravação fosse disponibilizada e a aprovação fosse com as devidas considerações na próxima reunião. Tá, a aprovação está acontecendo na próxima reunião, mas eu não recebi gravação nenhuma. Aí esse mesmo texto da ata continua assim: o presidente colocou duas propostas para votação. Proposta 1, nesta reunião aprovar a ata com as devidas considerações. Proposta 2, na próxima reunião aprovar a ata com as devidas considerações, com a disponibilização da gravação. Proposta 1, 5 votos. Proposta 2, 9 votos. Abstenção, 1 voto. Então, a proposta 2 foi aprovada, que é a proposta que disponibiliza as gravações. Eu não me recordo, pode ser que não tenha chegado no meu e-mail, eu não me recordo de ter recebido as gravações. Ainda nessa mesma ata do dia 19 de dezembro de 2024, está assim, ó. O conselheiro Miguel solicitou 2 pontos de pautas a saber. A instrução normativa da PROAD trata sobre o uso dos veículos oficiais e a instrução normativa PROAD sobre pagamento de concessão de diários discentes aos servidores. Eu não me lembro dessas duas coisas terem sido discutidas. Foi pedido em 19 de dezembro. A ata de 20 de fevereiro de 2025. O presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e relatou que os itens 2, informes, provavelmente deve ter acontecido, e o 3.3, a análise e aprovação do fluxo de tramitação das comissões, serão debatidos na próxima reunião. Isso dito pelo presidente. Eu não me recordo de ter sido debatido. O conselheiro Eudes relembrou sobre encaminhar aos diretores gerais documentos esclarecendo a importância dos conselheiros discentes participarem das reuniões. Desde conselho sem impactar na vida escolar e, além disso, disponibilizar o transporte oficial. Ok, o documento foi criado, mas eu não recebi como diretor. O conselheiro Fernando Moraes pediu que a lista de presença, quóruns, ausências justificados seja apresentada no início da reunião. Eu, pelo menos, não me lembro de ter sido apresentada em nenhum. A conselheira Thaís solicitou que qualquer tipo de alteração na modalidade da reunião será realizada uma consulta aos conselheiros e conselheiras. 30 segundos. E a conselheira Adriana relembrou que na segunda reunião ordinária do Consup, realizada no dia 19 de 12, ficou decidido que o horário das reuniões seria às 13 horas. É isso. Ok, obrigado, Eudes. Próximo inscrito, Alessandra, quem é? Só uma questão, Rafael, é que não foi encaminhada a minha questão de ordem, né, para votação. É porque estava em inscrições o expediente. A gente vai voltar, deixar as pessoas colocarem as suas falas. Conselheira Thaís. Quem é? Rafael. Questão de ordem Thaís. precede, né?
Bom, gente, olha só, eu acho que um pouco desse problema com as atas é reflexo de como as coisas vêm sendo conduzidas. Assim, essa é uma instância democrática, uma instância de gestão democrática, é a instância máxima do IFRJ. A gente precisa que os procedimentos necessários para que ela ocorra de fato democraticamente, que eles ocorram. Registro de ata, convocação com antecedência, envios de materiais solicitados, como foi citado aí pelo Eudes. Então, a gente está discutindo as problemáticas implicadas também na questão das atas e da aprovação das atas. Mas essas problemáticas vão para além disso, porque as atas não são um instrumento isolado dentro do universo do Consup, né? Então, a gente precisa efetivamente de uma colaboração real aqui da estrutura da reitoria, no sentido do planejamento, da organização. Não dá para continuar dessa forma, senão a gente efetivamente não avança. Então, a gente está há diversas reuniões discutindo uma ata que continua sendo problemática em função das implicações que giram em torno dela. E queria endossar que a questão de ordem precede as falas, a questão de ordem interrompe o ponto. Então, é preciso colocar em votação a questão de ordem apresentada pelo Fernando. Ok, obrigado, conselheira. Próximo, tem mais alguém, Alessandra? Deixa eu ver. Só um momento, por favor. Não, né? Não, não aparece, não. Para mim, não. Alessandra, as ponderações do Eudes, você tem alguma coisa... não foram publicadas as atas todas? No site institucional? Então, Ou a não? relação às atas, elas não foram publicadas porque elas ainda não foram homologadas, aprovadas pelos conselheiros. Por isso que elas não estão disponibilizadas no portal. Gravação, gente. Eu não falei de aprovação, foi de gravação. Está escrito lá gravação. Falei de aprovação, não. Elas estão no portal também disponibilizadas na aba dos conselhos do Conselho Superior. A única gravação que não está disponibilizada eu vou até confirmar aqui, só um momento, por favor. É a ata, acho que é de 2024, a reunião, que teve problema na gravação. Mas todas as outras estão disponibilizadas no portal, inclusive também no canal do YouTube também, institucional. Tá bom. Ok, Alessandra, obrigado. Depois você confere isso aí. Gente, mas tem outras coisas, Rafael. E as outras coisas que foram decididas aqui? Alessandra, os outros pontos, o que exatamente Eudes? Por exemplo, vou ler de novo, vou ter que ler, né? O presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e relatou informes, eu não sei se provavelmente você deve ter dito. Análise e aprovação do fluxo de tramitação das comissões. Isso foi feito? Estou lendo a ata de 20 de fevereiro, tá? Análise e aprovação do fluxo de tramitação das comissões. Isso foi discutido? Logo depois do dia 20 de fevereiro? Foi discutido, sim. Foi feita uma reunião, Eudes. Eu até ver qual foi a reunião, que até foi a conselheira Adriana, que até enviou tudo por e-mail, o fluxo certinho. Foi discutido, sim, eu posso até ver para você. E vai sair pela resolução. Foi feitas adaptações, exatamente. Isso, foi sim. Beleza, depois você me manda, então. O documento que a gente gerou para os diretores sobre a participação dos alunos e dizendo que eles têm transporte oficial e alimentação. O documento eu sei que foi feito. Foi feito, inclusive foi enviado a todos os diretores gerais. E alguns diretores gerais, inclusive... Então você me considerou Consup? Não, só quero saber, porque eu tenho o documento. E foi enviado também, eu posso até ver. Depois tu vê para mim, porque eu não me lembro. Se foi enviado também... Eu sei que o documento foi feito, é verdade, ele foi feito. Foi feito, sim. Foi. Sim. Agora, gente, o mais importante, uma coisa que a gente precisa ter, realmente, a Alessandra, ela fica um pouco impedida como secretária sem ter as atas aprovadas. Por isso que eu falo, mais do que a gente fazer reunião,
a gente precisa aprovar o que foi feito, porque, teoricamente, tudo que a gente discutiu nas últimas reuniões, se não está validada a ata, ela fica sem instrumento legal para dar andamento em algumas questões. Então, tudo isso que eu né? questionei ainda não foi validado, porque é dessas atas de agora. Não, Então, não, teoricamente, a gente não tem a validação das atas. A gente precisa ter validação das atas, senão, teoricamente, o nosso trabalho está sendo um pouco descaracterizado, né? Porque é fazer a reunião, ter a ata. Os encaminhamentos, a gente sempre pede. A Alessandra é a nossa secretária, ela dá os encaminhamentos das questões das reuniões. Muitas vezes, alguns grupos pedem a ata, ela não pode mandar a ata, porque a ata ainda não existe. Né? Tem vários encaminhamentos que pedem ata e a gente não consegue encaminhar a ata. Então, assim, a secretaria também fica limitada e é um trabalho muito da secretaria, né? Não é um trabalho da presidência. Assim, a gente faz o encaminhamento de tudo que está relacionado à reunião, mas ela precisa também desse movimento. Foi o que a gente falou, porque por mais que, por exemplo, tem pontos que você está colocando aí que é desdobramento da ata. Não, mas a ele está gente na ainda não ata. conseguiu aprovar a ata. A gente Ele ainda não tá na conseguiu ata. aprovar a ata. Ah, Mas, então, a isso que gente eu não quero conseguiu saber. aprovar Nós a estamos... ata que Então, dá. então, isso que Porque eu isso quero saber. acontece muito. Por exemplo, a auditoria chegou a pedir um documento e pediu a ata do Consulp. A gente não tem a ata para ser enviada. Não, Então, então, assim, eu acho que é importante essa compreensão da importância de também aprovar as atas exatamente para ter o fluxo, porque senão você não gera. A reunião precisa ter início, meio e fim, e essa finalização ser dada os andamentos. Hoje, a gente está sendo prejudicado por não aprovação das atas, o que gera um retrabalho aí Então, muito aí grande eu quero em cima entender. da secretaria. Aí eu quero entender. Esses 5 pontos que eu levantei aqui, esses 5 pontos que eu levantei aqui, que estão na verdade, são 8 pontos, mas eu estou só me concentrando na ata de 20 de fevereiro. A gente está aprovando essa ata hoje. Então, por exemplo, quando você diz assim, a conselheira Thaís solicitou qualquer tipo de alteração na modalidade da reunião, tem que ter uma consulta prévia aos conselheiros. A gente aprovando essa ata agora, isso passa a vigorar, tem que consultar a gente antes da modalidade da reunião. E também o conselheiro Fernando pediu que a lista de presença seja apresentada no início da reunião. A gente aprovando essa ata, a gente considera que na próxima, então, já vai ser assim, é isso? É essa a lógica? Gente, é o ideal, porque a gente precisa finalizar. Eu até cobrei a Alessandra, né? A Alessandra está aqui de prova, as atas dessas últimas reuniões. Ela falou, presidente, eu preciso aprovar as anteriores para dar andamento nas outras, porque senão eu estou tendo um retrabalho na secretaria, né? Você pode até colocar isso, ô Alessandra. E aí não vale a pena colocar mais atas para só ficar volume de ata e não dar andamento. Então, assim, isso também é uma sensibilização que a gente precisa ter de todos os conselheiros aqui, no sentido da gente tentar avançar na aprovação das atas para a gente sim conseguir dar andamento. E isso também trava muito a logística. Alessandro, se você quiser ponderar aí, inclusive essa questão das novas atas, também é importante. Até lá, falar para o grupo se você já deu andamento à confecção das atas. Isso é importante para todo mundo ter essa clareza. Boa tarde, conselheiros e conselheiras. Eu só dei um andamento em relação às atas à minuta, como eu pedi contribuições, só 2 conselheiros no momento é que disponibilizaram as suas contribuições. Um sim e o outro disse que não tinha contribuições. E aí eu fico realmente no aguardo, até para poder disponibilizar a comunidade, ou até outros órgãos, ou até a comunidade externa, quando solicita, às vezes por um trabalho que está fazendo, para que eu possa disponibilizar de fato. Ok, obrigado, Alessandra. Então, ainda em discussão aí as atas, gente. A questão de ordem, Rafael. É isso, gente. Tem eu aqui na fila, mas até onde eu sei a questão de ordem... É sobre a ata, Fernanda. É sobre a ata, mas a questão de Está ordem... ignorando solenemente os conselheiros, é isso? Thaís, não coloca a palavra na minha boca, Thaís. Não faça isso, por favor. Eu estou perguntando, respeite esse Rafael. espaço. E você Respeite esse espaço. respeita os conselheiros que estão A aqui. gente está deixando. Os conselheiros Thaís, estão fazendo Mas a questão de ordem, ela solicitações. precede, Os Rafael. conselheiros estão fazendo a fala nos seus tempos e você não está respeitando, você não está dando prosseguimento ao que deve ser conforme o Thaís, trâmite, você não está conforme o inscrita para falar procedimento. agora. Você não Estou está sim, inscrita para eu estou falar agora, inscrita Thaís. aí, eu estou inscrita e eu fiz uma fala e você Thaís. não deu encaminhamento à minha fala.
Rafael, por favor. Bom, podemos dar andamento? Então, gente, mais alguma discussão em relação às atas, para a gente dar andamento na votação ou não das atas? Quantas mãos eu preciso levantar? Eu já levantei uma, já estou com mais duas aqui. Ó. Eu não estou entendendo, Fernando. Qual é a coisa engraçada que eu não entendi? Eu estou querendo falar sobre as atas. Eu não sei se você está conseguindo ouvir. Então, por favor, então pode falar. Estou com mais duas pode aqui. Falar. Você está com alguém para falar? Aí eu estou fazendo aqui mais duas para ver se você me enxerga, entendeu? Não tem nada engraçado, então pode falar. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. O link lá do Conselho Superior 2025, a gravação da terceira reunião ordinária do dia 2 de julho, a gravação não consta lá. Outra coisa, eu consto como ausente da segunda reunião ordinária do Consup, que foi no dia 19 de dezembro de 2024. Acabei de olhar aqui agora a lista de presença e eu estou como ausente, só que eu estava presente, né? Eu não estava presente, eu estava ali substituído como conselheiro pela conselheira Roberta, mas eu estava presente na reunião como... né, Fernando, né, o ser humano lá presente na reunião, então não dá para colocar que eu estava ausente, eu gostaria da correção. Né? As outras questões aí a gente mandou num informe conjunto, né, junto aí com o que o colega Fernando Bezerra mandou aí um pouco antes da reunião começar. Né? É isso. Ok, eu gostaria da correção, né? Ok, Fernando. Gente, essas mudanças mais pontuais da ata, vocês podem mandar por e-mail, gente, porque facilita o trabalho da secretaria. Porque não precisa vir na reunião para falar isso aí, porque isso aí é um trabalho operacional, é só a Alessandra verificar que você estava presente e ela altera, entendeu? Pedir só isso aí, porque vocês ficam pedindo muito ajuda no sentido de tentar dar celeridade e a gente não consegue dar exatamente por isso. Isso é uma coisa muito pontual. Então, gente, vamos finalizar essa questão do expediente para a gente ir para o ponto aí do Fernando que colocou. Presidente, a conselheira Fala, Thaís gostaria de falar. Ok, Thaís? Então, Thaís, 3 minutos. Bom, gente, eu faço aqui a solicitação de que seja encaminhada a votação a questão de ordem do colega Fernando Bezerra, no sentido de inclusão de um ponto de pauta, que é muito caro a nós e que nós solicitamos por e-mail dentro do prazo. Então, essa solicitação já foi feita, está sendo ignorada pela presidência. Todos sabem que a questão de ordem precede outras falas, e é lamentável que, inclusive, colegas que às vezes escrevem aqui no chat, né, que a discussão está se passando em 1 hora, porque a presidência, infelizmente, não está encaminhando as coisas como deveria. O ponto de pauta é muito caro, inclusive a todos os servidores do IFRJ. Então, eu solicito que imediatamente seja colocada em votação essa questão de ordem. Ok, obrigado, conselheira. Então, vamos para finalizar a questão das atas e a gente segue para o pedido aí do Fernando e até esclarecimento também. Bom, gente, se alguém é contrário na aprovação das atas da primeira, com essas alterações aí pedidas, né, pelo Fernando. O Fernando Bezerra, ele disse que fez considerações, mas a gente não viu, né? Talvez, eu não sei se ele mandou para todo o e-mail dos conselheiros. Eu mandei para... Você chegou a mandar? Para a Alessandra, tá? Mandei para a Alessandra. Porque seria bom as pessoas verem as mudanças, né? Para a gente poder votar. Exato. Eu botei. Pois para mim fica difícil. Para mim fica difícil votar. Se teve alteração, porque a gente não viu, né? Eu não consigo votar com alteração, eu tenho que ver. Eu posso fazer. Eu vou votar contra a aprovação. Gente, mas isso está estendendo, a gente não consegue aprovar as atas, a gente não consegue dar andamento, gente. E aí não é uma questão da presidência, é uma questão da própria dinâmica da reunião. Ou a gente, assim, a gente combinou na última reunião. Segunda, gente. A gente combinou que a gente iria mandar. A mão levantada. A gente combinou que a gente iria mandar. Tentar aprovar, eu levantei gente, a mão. um segundo. A gente combinou que a gente iria mandar um e-mail
Esse e-mail foi feito na mesma hora pela secretária do Consup, pedindo as considerações na ata. A gente recebeu hoje as considerações do conselheiro Fernando, né? Alguns outros fizeram aqui na reunião e a gente não consegue visualizar esses pedidos de alterações. Isso cria uma dificuldade para a gente conseguir aprovar a ata. Eu acho que a gente tem que fazer um combinado aqui que a gente consiga efetivamente avançar, senão a gente não vai ter ata aprovada e não vai ter andamento de reunião. E aí não é condução de presidência, é uma condução dos próprios conselheiros no âmbito da gente combinar. A gente combinou isso na última reunião, que a gente iria mandar um e-mail, pedir um prazo para vocês darem as considerações. E aí, por exemplo, o conselheiro não se sente à vontade da gente aprovar a ata, então eu não sei o que a gente faz. Se a gente coloca em votação com as mudanças, se o Fernando apresenta o que ele fez para os conselheiros se sentirem respaldados para poder, eu acho que pode ser isso. Fernando, apresenta as alterações que você sugeriu na ata para o Eudes se sentir à vontade ou não de votar. Antes do Fernando apresentar, eu acho que o correto é eu falar. Eu me inscrevi. Quem está falando, Antes gente? de colocar a votação. Quem está falando? É a Saudade, sou eu, conselheiro de Ô, Sente. Saudade. Ok. Então a gente passa primeiro para a Saudade, gente, e depois eu passo para o Fernando apresentar. Saudade. 3 Só um minutos. segundo. Certo. Primeiramente, boa tarde. Eu queria endossar os pontos que os conselheiros Fernandos colocaram, né, nas questões de ordem, e também colocar sobre como é importante a gente fazer um bom acompanhamento das nossas atas, porque é o registro documental do que foi ou do que não foi aprovado, do que foi ou do que não foi discutido nas nossas reuniões, né? Nós aqui vivenciamos o que está acontecendo, mas para o resto da instituição, o que vai realmente acontecer vai ser o que tiver registrado na ata. Então, eu queria colocar sobre como realmente é prejudicial e é difícil nós, conselheiros discentes, fazermos um acompanhamento assim das atas e conseguir se colocar aqui votando nesse curto período de convocação da reunião, nesse curto período para conseguir mesmo ler todos os documentos, assim, tendo que conciliar junto com a própria rotina discente de final de período. Muitos de nós trabalhamos, estudamos ao mesmo tempo. Eu mesmo não vou conseguir ficar até o final da reunião da sessão. Estou me inscrevendo aqui para justificar, porque eu vou sair e espero conseguir voltar antes do final da reunião. Porém, é importante essas colocações que a gente teve no início, porque isso está se expressando de maneira muito clara aqui no nosso quórum de representação discente. E isso para nós é muito caro, principalmente numa reunião que se propunha a discutir a construção dos bandejões. Então, quero ressaltar essa questão da importância de cumprir o regimento sobre os horários da convocação e de passar os documentos com mais tempo, para a gente conseguir realmente fazer um acompanhamento de algo tão importante como as nossas atas. A minha fala é mais nesse sentido. Podem fazer a votação, eu me abstenho. No caso, eu vou votar contra a aprovação das atas para eu conseguir fazer esse acompanhamento, porque eu acho que, apesar da gente precisar dessa aprovação com certa urgência, não tem como fazer isso sem um melhor acompanhamento e ver as mudanças que foram apresentadas por Fernando, e eu vou ter que sair nesse momento. Acho custoso não poder ficar até o final, eu acho muito ruim, mas dadas as condições que eu apresentei, essa está sendo a realidade das nossas representações discentes. Então, ressalto a importância da gente ter a convocação com antecedência e também a própria reunião ordinária presencial, onde a gente consegue ter uma representação com muita mais qualidade. A gente tem conselheiro que está com dificuldade de entrar aqui por dificuldade da própria plataforma digital. Enfim, coisas do tipo. Então, era essa minha colocação. Eu concluo e eu vou me encaminhar, infelizmente não podendo ficar até o final da reunião. Ok, obrigado, conselheiro. Então, vou passar para o conselheiro Fernando para fazer as suas pontuações, mas eu acho que ele já está colocando também no chat, Fernando. Não, é o Eudes. Não coloquei. Então, por favor, Fernando, apresenta o que você colocou de consideração. Vamos lá. Ata da primeira reunião ordinária do dia 24 de janeiro de 2025. Essa ata eu acrescentei no item 1.2, homologação das resoluções ad referendo. Fernando, você quer que eu compartilhe aqui?
a ata para ficar melhor com as suas Compartilhe então com a contribuições ou gente. não? Tanto Você faz, eu acho que prefere? é bem pontual, Não? na real, né? As Tá, contribuições são então bem. deixa que ele faz pontualmente. Tudo bem. Estava Ok, escrito, obrigado. os documentos estavam na plataforma do Drive, mas pela convocação extraordinária, prazo de 48 horas de convocação, os conselheiros pediram para os documentos irem para a próxima reunião. Eu acrescentei. O conselheiro Fernando Bezerra solicitou esclarecimento, pois os documentos de antirreferendo não aprovados na última reunião não estavam no expediente, entre as homologações das resoluções de antirreferendo ou em outro espaço. O conselheiro informou que a reunião não foi convocada com as 48 horas previstas para a realização das reuniões extraordinárias do Conselho Superior. O presidente informou que os documentos se encontram em revisão. A conselheira Leísa e o conselheiro Eudes destacam que no prazo de 48 horas não seria possível a leitura de toda a documentação enviada. Foi até menos, né? O conselheiro Eudes perguntou quando seria feita a consulta pública do regimento interno do Conselho Superior. O presidente expressou que os grupos de trabalho criados na última reunião não foram portariados, pois estavam aguardando novos nomes para sua composição. A conselheira Thaís Martins expressou que os procedimentos do Conselho Superior, antes, durante e após o Conselho, devem ser realizados, pois os conselheiros não tiveram acesso sequer à ata da última reunião. A metodologia, destacou, deve ser aprimorada para que possamos aprovar as resoluções do Consul. O presidente informou que a secretaria encontrava-se de férias em janeiro. No item 2.1, eu acrescentei que, além de ser apresentados informes sobre o andamento das novas unidades, foi debatido questões sobre os novos campos, modelo de dimensionamento, bem como o planejamento das remoções. No item propostas para a próxima reunião, acrescentei. O conselheiro Fernando Bezerra solicitou que as comissões definidas na última reunião sejam informadas aos conselheiros e que logo em seguida sejam portariadas. O conselheiro Fernando Moraes solicitou a portaria do GT Calendário. A conselheira Leísa solicitou a disponibilização da reunião anterior e da atual no YouTube do IFRJ. Aí vem outras informações da conselheira Leísa e eu acrescentei. A conselheira Leísa solicitou a criação de um GT de movimentação em vista dos novos campos do IFRJ. O conselheiro William solicitou que fossem incluídas demandas da CPA na próxima pauta. Fim das contribuições nessa reunião. Posso ler a próxima? Essa foi qual mesmo, Fernando? Só para eu... Foi a primeira reunião extraordinária no dia 24 okay. de janeiro de 2025. A próxima, ok. Faça a próxima foi a segunda reunião ordinária no dia 19 de dezembro de 2024. Acrescentei o nome do Fernando Moraes de Oliveira como conselheiro presente. No item expediente, acrescentei sobre a organização e transparência do Conselho Superior, o conselheiro Fernando Moraes sugeriu que as reuniões fossem transmitidas e disponibilizadas pelo YouTube para a comunidade. Destacou que o espaço precisa ser transparente e queria adicionar esse ponto para que seja colocado em votação e fique registrado em ata. Não houve manifestação contrária. Além disso, foi indicado que é fundamental que os conselheiros suplentes também recebam as convocações e acesso aos documentos do Conselho Superior. No item 1.2, homologações das resoluções de referendo, resolução Consulp número 103 de 2023, eu acrescentei. Estava escrito, Fernando Bezerra apontou considerações necessárias a serem feitas no documento. Eu acrescentei, especialmente no que se refere à inconsistência das informações sobre o banco de interesses de remoções e a implantação do ponto eletrônico no IFRJ. Ponto. Diante disso, solicitou que a resolução seja reavaliada na próxima reunião, após as devidas contribuições. Alterei no 2.3, aprovação do calendário de reuniões Consulp, estava ano 2024, na verdade era ano 2025, e acrescentei uma frase que foi: o conselheiro Fernando Moraes apresentou proposta de uma reunião mensal no Conselho Superior no início do mandato, até que avancemos com as pautas represadas. Não houve manifestação contrária. Fim das contribuições. Ok, obrigado. Eudes, você se considera apto com essas considerações a votar ou não? Rafael, assim, para não atrasar as coisas, sim, eu continuo não entendendo uma coisa, queria só um esclarecimento. Por isso que eu coloquei esses itens aí, só queria entender. Aprovando essas 3 atas, tudo que está escrito aí, que eu coloquei, que foi decisão do Consulp, será feito? É isso que eu quero saber. O meu questionamento não era nem a ata, era se o que foi decidido e está descrito nas atas, inclusive com votação, vai ser cumprido. Das 8 coisas que eu coloquei, 3 eu vi que já estão. Eu quero saber se as outras 5 também vão, entendeu? E assim, dá para aprovar. Eu anotei aqui rapidamente, não consegui anotar muita coisa não, do que o Fernando falou, mas tudo bem. Não vejo por que Fernando, não. De qualquer forma, Fernando, para facilitar, Ele não manda tem esse como... e-mail. Não, Fernando, não manda esse e-mail que você mandar para os mandou. conselheiros. Eu vou mandar para todo mundo, para ninguém ter dúvida. Se alguém tiver dúvida, te consulta, ok?
Minha Gente, sugestão não é melhor a Alessandra mandar, Rafael? Só ponto simples. Posso pedir também? Não tem problema, não. Isso que eu vou ia pedir para sugerir. ela mandar. Tá bom. Pode ser Obrigado, assim? Alessandra. Ótimo. Bom, gente, então em votação, a aprovação dessas 3 atas. Quem for Eu contrário, tenho uma por favor, se pergunta, manifesta. eu tenho uma pergunta para poder eu conseguir votar, esclarecimento. Fala, Fernando. Também a É votação. dúvida para o Fernando? É dúvida, uma dúvida bem objetiva, Rafael. Por favor, então. Eu sempre entendi que o que a gente decide aqui, a reunião acabou, votou para estar decidido. Eu não achei que a decisão ela só valeria depois que a gente aprovasse a ata. A ata, eu sempre entendi que era um instrumento para poder registrar as decisões tomadas. Mas a decisão que é tomada, ela, na minha cabeça, ela já deveria ser seguida. Então, Não, por exemplo, Fernando, só para te ajudar. Só para te ajudar, Fernando. Fernando, não querendo te cortar, mas só para te ajudar. Por exemplo, a aprovação de curso tem que mandar a ata do Conselho Superior para o MEC. Entendeu? E a gente não consegue mandar. Na verdade, não é que a decisão vai ou não ser cumprida. A gente pode dar encaminhamento, mas existem alguns documentos que têm ritos. Então, relatório da auditoria, a criação de curso, esses têm um rito que a gente precisa mandar ata e a gente não consegue mandar ata. Você entendeu? É só isso mesmo. Eu entendi essa parte. Mas, assim, desculpa só te cortar, mas para ajudar. De boa. Mas as decisões que a gente tomou e que a gente concordou. Por exemplo, essa aí que eu falei lá, olha, reunião mensal e todo mundo concordou. A gente vai passar a fazer? Essa é a minha dúvida. A gente vai passar a cumprir aquilo que a gente deliberou? A gente precisa aprovar as atas e caminhar. Exatamente isso. Ok? Bom, gente, então em votação, quem for contrário à aprovação das atas se manifesta. A gente não fez o formulário, mas quem for contrário, por favor, se manifesta. Vou pedir para se manifestar quem for contrário e abstenções. E aí a gente, para facilitar. 30 segundos aí para todo mundo fazer sua votação, quem tiver aí. Estamos em processo de votação das atas. Bom, gente, então como ninguém se manifestou aí, contrário nem abstenções, as atas aprovadas por unanimidade. Aí a gente tem o próximo ponto, gente, que é a homologação das resoluções ad referendo. Só que a gente já ocupou metade da nossa reunião. Faria uma proposta para... Ah, não, tem o ponto de pauta do Fernando. Deixa eu falar o ponto de pauta do Fernando antes. Fernando fez uma questão de ordem que, na verdade, assim, a gente pode até refletir, mas, Fernando, eu não identifiquei dos pedidos... o que não entrou nessa reunião, porque, gente, o ponto de pauta, proposta para a próxima reunião, não necessariamente é nessa. Tudo que foi pedido, a gente identificou aqui. Só 2 que não foram inseridos, mas é porque a gente entende que é a ordem do dia para a gente inserir, que é a questão do PGD, que foi sugerido, Fernando, ele está para a próxima reunião, mas eu preciso dos documentos, a gente não recebeu os documentos. Então, assim, ele precisa. Então, mas ele precisa entrar como ordem do dia. Não, tudo bem. Ele estava entrando como informe, então a gente não colocou. E a questão que você falou até um termo errado, deflagração, não é deflagração. Tem que olhar aí a legislação, a gente montou aquela comissão para fazer as comissões eleitorais. Eu entendo que é melhor a gente fazer isso numa reunião presencial, porque é um ponto muito importante para a nossa instituição. E segundo o calendário, não é agora nessa reunião. Se você olhar historicamente, ele foi feito na reunião de setembro a agosto, dependendo aí do período. Então, assim, a gente está num cronograma natural. Então, a gente entendeu que era melhor colocar numa reunião presencial, para que a gente pudesse tomar uma decisão presencial, um ponto que é tão importante e sensível para a instituição. Então, realmente foi uma escolha, mas ele está como na próxima reunião, e eu entendo que a gente poderia avançar nisso, até porque, como não foi encaminhado com as 48 horas, eu acho que também daria fragilidade no nosso processo. Então, a sugestão, esses 2 pontos que você destacou, o resto todos estão aqui, o que o Fernando pediu está aqui, o que você pediu do assédio está aqui. Então, eu entendo que eles estão como ponto de pauta e não entendo que não foi seguido. Então, eu entendo que a questão de ordem ela está um pouco... talvez a gente possa elaborar melhor, mas eles estão para a próxima reunião, inclusive que serão presenciais, né? A próxima reunião será presencial. Então, por isso que eles estão para a próxima reunião, que eu acho que são pontos que a gente precisa discutir presencialmente, que a própria Saudade colocou aqui. Às vezes, na virtual, a gente perde um pouco essa questão mais da presencialidade, né? Então, foi por isso que não estão.
se você entende, a gente não ignorou o ponto, isso é importante ficar claro. A gente só me cabe também ponderar exatamente a sequência dessas reuniões de serem colocadas. Então, foi isso que a gente fez. Ok, Fernando? Então, tentando te esclarecer aí. Mas eles estão para a próxima, os 2 pontos pedidos exatamente para a reunião presencial. Tá? Mas os demais foram colocados. Eu entendo que eles foram seguidos aqui para a gente esclarecer. Ok? Gente, eu tenho tenho duas... uma questão, Rafael. Oi, fala, Fernando. Eu tenho uma questão, eu não entendi, assim, mesmo, assim. Ele falou de uma solicitação que ele fez, eu também fiz a solicitação. Não, qual recebi a solicitação resposta você fez, Fernando? para inclusão na questão de ordem, no ponto de pauta, eleições para reitor e diretores gerais do IFRJ. Não. Você fez 2. Não, eu fiz uma inclusão de ponto de pauta e uma de informes. Informes foi incluído. Ah, ok. Então, Questão de informe foi ordem, incluído. a ordem do dia não foi incluída, Não, apesar então, de ele está eu para ter a reunião recebido a presencial. resposta de que seria incluído, entendeu? Então, ele está incluído na próxima reunião presencial, que é... Então, Rafael, a gente tem uma questão aqui, que é a questão de ordem também. As reuniões, elas são bimestrais. E só para a gente poder avançar. Essa reunião, ela vai acontecer daqui a 2 meses ou você vai chamar para daqui a 15 dias, a partir de amanhã? Não, Só então para a gente tem um período de férias. Tem que ser pós-período de férias. Então, é para agosto, você vai chamar essa reunião para agosto? Exatamente, agosto. Entendeu? Gente, aí uma proposta para a gente não... Já chegamos na metade do nosso tempo de reunião. Minha sugestão era a gente passar para a ordem do dia. Alguém é contrário a gente avançar para a ordem do dia? Só queria dar meu acordo aqui, Rafael. Tenho acordo também quando ser início de agosto, a próxima reunião, por favor, e aí a gente coloca a presencial, concordo com você. Eu acho e que é melhor agradeço aí por ter encaminhado, acho que o pessoal já se pronunciou. Gente, mas fica claro que a gente não ignora nenhum pedido. É porque algumas questões a gente precisa ter as documentações. E é um fluxo natural, tá? É bom ficar isso bem claro para todo mundo, para não parecer que a gente não acolhe os pedidos. Só a gente tenta organizar até para a reunião avançar. Então, se alguém é contrário a gente ir para a ordem do dia, gente? Não? Então, vamos seguir para a ordem do dia? Então, item 3.1 análise e aprovação da extinção do curso técnico integrado em manutenção e suporte informática na modalidade de educação de jovens e adultos a ser ofertado no campus Arraial do Cabo, cujo processo vocês receberam. Em discussão, alguém que tiver alguma dúvida, alguma consideração? Por favor, Fernando. Minha consideração é a seguinte, assim, esse curso, e aí, a minha memória aqui, tem muitos anos que ele deixou de ser ofertado. Se eu estiver falhando aqui, se não me engano, 2015, 16, né? Enfim, ou talvez 18, enfim, mas tem muito tempo. E aí, na verdade, eu queria um esclarecimento por que em 2020, estou vendo ali, o processo é de 2025, né? Por que agora, em 2025, esse processo de extinção ele é aberto? Isso já não foi feito? E por que não foi feito? Né? Eu estou com essa dúvida bem objetiva. Na época, inclusive, lá eu fui voto vencido no meu campus, né? Pela extinção desse curso, de fato, né, passou em várias instâncias, foi aprovado de fato, eu fui voto vencido, mas nós achávamos que isso era um assunto já superado. Inclusive, havia uma proposta de se retomar, né, um estudo para fazermos um EJA, acabou que a gente não fez. O curso subsequente, que atenderia de alguma forma aí, parte dessa população, ele também está extinto, está aqui também Então, a gente passa a não oferecer em Arraial nenhum curso subsequente, nenhum curso de educação de jovens e adultos. Mas aí eu tenho essa dúvida, assim, por que isso surge agora, em 2025? Isso já não foi extinto há muito tempo? O que aconteceu aí? Houve um esquecimento? Enfim, queria esse esclarecimento mesmo para eu entender, eu estou confuso. Ok, obrigado, Fernando. Próximo inscrito é o Eudes. Não, a minha pergunta é se a instituição ela já atingiu o percentual de cursos EJAs que a gente tem que ter. Eu tenho essa dúvida. Pode ser que eu não tenha visto esse dado, né, que a gente tem um percentual como instituição para atender EJA. A gente já conseguiu fazer isso, estamos acima, estamos abaixo. E outra coisa, cara, assim, novamente, nem documento aí de 200 páginas. Tá, infelizmente, não dá. Né? Ter que
mais uma vez, para não prejudicar os colegas dos campos que fazem um trabalho legal, a gente vai ter que acabar aprovando o documento que a gente não tem tempo de ler pelo volume de páginas que tem no documento. Essa resposta do EJA você tem, Rafael? Você sabe dizer? Ok, obrigado, Eudes. Tem mais alguém, gente, em discussão? Não, presidente. Então, tem alguém do curso, do campus ou da Proem aqui, Alessandra? Ah, tem o DE tem o DE do campus. Eles foram convocados, convidados. Perfeito. Então, eu vou passar para a fala para o DE do campus, o professor Bruno. Boa tarde, pessoal. A todas Seja e bem-vindo, todos. Bruno. Me escutam? Escutamos. Seja bem-vindo. Obrigado. Beleza. Então, respondendo aí, né, ao conselheiro Fernando, que é nosso professor, faz sentido ele, né, estar perguntando isso, porque, de fato, a suspensão, né, de matrículas, né, se dá, Fernando, justamente nessa fase aí, né, acho que 2016, por aí, ainda, né, numa gestão anterior à nossa e tal. E aí ficou nisso, ficou simplesmente nessa coisa, está extinto, não, está suspenso, né, matrículas suspensas. E aí, no final do ano passado, a Proem, então, me aciona, né, e pede para a gente oficializar, né? Então, houve essa oficialização, esse pedido. Acho que isso consta até do parecer aí do CAET, né, que foi enviado a vocês. Uma vez que a gente é acionado, a gente toca o barco aqui, né, para fazer a coisa caminhar internamente, para oficializar. Na verdade, é uma oficialização de algo que já está, vamos dizer, com as matrículas suspensas desde 2016, se eu não me engano. Ok, obrigado, Bruno. Então, na verdade, porque foi até bom esse esclarecimento, Fernando, porque a suspensão pode ser feita, a extinção que depende da finalização, então talvez esteja esse tempo também. Mais alguém, gente? Então, Mas, Rafael, você sabe dizer desculpa. se a gente já atendeu o percentual de EJA que a gente teria que, como instituição. Eu sei que todos os campos não precisam ter, a gente precisa ter um percentual na instituição. Você sabe dizer se a gente... A Proem, não sei se a Proem está aqui, mas a gente tem, a gente aumentou o percentual de 1,5 para 6, mas a gente não tem, e a gente... Tem alguém vazando o áudio. Mas a gente é o segundo maior em oferta de EJA. O primeiro é Goiás, com 11 e pouco, quase 12, e a gente é o segundo com 6 e pouco. Eu não sei esse dado exato. Se alguém da Proem tiver aí querer fazer alguma fala. Tá bom, obrigado. Boa tarde, presidente. Me escuta, professor Estou escutando, Clenilson. Obrigado. Pode falar então, Clenilson. Boa tarde a todos os conselheiros. Obrigado, presidente, pela concessão da fala. Até o ano passado, a gente atingia cerca de 8,4% das matrículas, de acordo com a portaria a resolução do MEC, que fala dos 10% de matrícula que a rede federal tem que ter nos institutos federais. Hoje, nós somos o segundo instituto federal da rede em maior número de percentual de matrículas na educação de jovens e adultos, ficando apenas atrás do Instituto Federal de Goiás. Né? A gente sai de um percentual de 1,2% em 2018 e hoje com 8,4%. Precisamos atingir os 10%. E até mesmo, complementando a fala do professor Bruno, né, diretor de ensino, hoje estou aqui no campus Arraial do Cabo, junto com a professora Alessandra, né, na formatura do curso superior de tecnologia e redes de computadores. A extinção se dá justamente pela não oferta já há um bom tempo do curso. A resolução ela serve para inserir nos documentos do MEC e da CETEC sobre a extinção do curso. Né? Então, o curso já não é ofertado desde 2016, na época que ainda existia a PROET, e aí a gente agora pede a extinção completa do curso, justamente porque não vem sendo ofertado desde esse ano. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, Clenilson, pelos esclarecimentos aí. Gente, mais alguém quer fazer alguma consideração, alguma dúvida? Sim, conselheiro Roberto. Conselheiro e depois Roberto. A conselheira Cleice.
Ok, gente. Aí a gente finaliza na fala do Roberto as inscrições, tá? Para a gente botar em votação. Roberto, por gentileza. Oi, boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim, escutamos. Obrigado. Obrigado, Alessandra, por solucionar o problema aí do áudio. Agradeço as falas que me antecederam, sobretudo a dúvida do Fernando, o esclarecimento do Bruno e do Clenilson. A minha fala mais vai num caminho reflexivo, de fato, né? Eu acho que, a despeito da gente ser o segundo, né, enfim, só atrás de Goiás, mas a gente está num percentual baixo. Tendo em vista a importância da educação de jovens e adultos, fundamentalmente para a educação brasileira, né? A gente lembra que a EJA é uma necessidade dada as condições de não oportunidade a essas pessoas que tiveram no seu tempo adequado da educação básica. Dito isso, é com muita preocupação que a gente tem que como conselheiros aqui do Consup, né, obviamente, aprovar a extinção de um curso da educação de jovens e adultos. A gente precisa olhar com cuidado. Eu sou professor da educação de jovens e adultos já há alguns anos, com bastante, né, desde 2009, 2000, não antes até, enfim, mas a gente sabe, inclusive, da dificuldade, não é só da própria oferta, mas da manutenção. Acho que a gente tem que ter uma política, e a gente já tem, de fato, né, mas olhar com carinho e com muito cuidado a educação de jovens e adultos, tendo em vista que os cursos são esvaziados e a gente está num processo aqui, que eu digo que é infelizmente, de votar a extinção de um curso. A gente não deve olhar para esses números com... É óbvio que quando o Clenilson faz essa leitura temporal, é um aumento, né, de 1, alguma coisa para 8, enfim. Mas a gente precisa colocar isso na nossa pauta de urgência e de cuidado, né, sobretudo no guarda-chuva da Pró-Reitoria de Ensino, para que a gente esteja mais atentos, né, enfim, criando políticas e possibilidades para a gente aumentar a oferta e garantir a manutenção. 30 segundos, Roberto. 30 Oi? segundos, tá? 30 segundos, tá? Já encaminho para o final. E, fundamentalmente, olhar a evasão específica desses cursos. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Próxima, Gleice. Conselheira Gleice, você está com o microfone fechado. Não estamos escutando. Não. Nós não estamos escutando, Gleice. Não. Não escutamos. Continua sem. Sem áudio ainda. Não estamos escutando. Melhorou agora? Agora sim. Escutamos. Agora sim, pode falar. Agora, escuta, porque eu estava com fone de ouvido e tirei o fone de ouvido, mas não... na verdade, eu gostaria de falar assim, algo no sentido daquilo que o Roberto já mencionou. Eu, sinceramente, quando recebi o documento da reunião de hoje, me deu uma tristeza assim, de ver que era a extinção de um curso da educação de jovens e adultos, né? Porque a gente sabe que a necessidade dessa modalidade de formação, né, no contexto do Estado do Rio de Janeiro, ela se mantém, né? A gente não resolveu essas questões do ponto de vista de uma parcela da população adulta que não acessou a formação básica na idade considerada adequada, né? A gente não resolveu isso. Isso daí é um passivo, isso daí é uma demanda, né? E aí, quando eu vi, eu falei, nossa, né? Então, assim, é uma tristeza para a gente, mas a minha fala é no sentido da gente fazer desses indicadores apontados aqui, né, a baixa demanda histórica, os altos índices de evasão e trancamento, a inexistência da oferta, assim, um indicador de gestão para que a gente possa pensar nos problemas que nós temos hoje em relação à oferta de curso de educação de jovens e adultos, que começa desde o processo das inscrições, desde o edital, né? Então, assim, é difícil a gente chegar nesse público para a gente ampliar o nosso número de inscritos no processo seletivo. E aí, como o nosso campus, a gente oferta educação de jovens e adultos desde 2022, e a gente tem conseguido manter uma oferta formativa com uma metodologia pedagógica
metodologia de ensino um pouco diferente daquilo que a gente tem em outros contextos, também para a gente pensar que talvez a EJA demande mais da gente, assim, né? Digo isso porque no cotidiano, o que a oferta do integrado já chega para a gente assim, como uma demanda alta de número de estudantes inscritos, na EJA a gente tem que lutar para que eles se inscrevam no processo seletivo. Aí a gente tem que lutar para que eles venham fazer a matrícula, para que eles recebam o documento, para que eles recebam a informação de que eles foram sorteados, para que eles façam a matrícula, para que eles frequentem diariamente. Então, assim, é um trabalho além daquele que a gente já realiza, né? Então, a minha fala tem 2 motivos, né? De manifestar a minha tristeza em relação a essa realidade, que assim, compreendo perfeitamente os motivos do campus, não estou responsabilizando o campus, porque é difícil, né? Muito difícil manter essa oferta, mas pensando como em termos de política institucional, como que a gente pode transformar esses indicadores que são ruins para a gente, fechar um curso é sempre um indicador ruim, né? Negativo, para a gente pensar numa oferta futura da EJA em Arraial do Cabo ou em outro curso, num outro curso, né, que corresponda melhor à realidade em termos de necessidade de formação e de mercado de trabalho, e para que a gente pense aí estratégias comuns institucionais de fortalecimento dos nossos cursos de educação de jovens e adultos no Instituto como um todo, né? Então, é um lamento, obviamente, é um lamento, mas não é um lamento no sentido de uma crítica ao campus, mas, assim, em termos de política institucional, desde o processo de concepção dos cursos até divulgação dos processos seletivos, matrícula, o que a gente pode construir de estratégias para que a gente, quem sabe, no futuro, sejamos aí o primeiro instituto em oferta de educação de jovens e adultos do Brasil. Vai ser uma honra. Obrigada, viu? Obrigado, Gleice. Obrigado. Então, em votação, gente, o item 3.1, se alguém for contrário, se manifeste, se não permaneça como está. Abstenções também registrem, por gentileza. E? Então, ninguém é contrário, então aprovado o item 3.1. E eu acho que essa fala de todos são muito importantes, gente. A gente tem uma defesa muito grande aqui na gestão desses números, né, da educação de jovens e adultos. Eu vou compartilhar aqui só para... Porque eu acho que é um debate que a gente pode botar em uma próxima reunião também, até em ordem do dia mesmo, né? Não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês conseguem ver a minha tela? Conseguem? Sim. Olha, esses aqui são os dados da educação de jovens e adultos da rede federal como um todo. Se a gente olhar os dados dos institutos federais, a rede federal, na média, são 2,11 o total. Sendo que a lei diz que a gente tem que ter 10. E aí você olha que os números, olha, todos vermelhos, né, abaixo do percentual. O único que está acima do percentual é o Instituto Federal do Goiás. O segundo maior, se você olhar aqui, é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, com 6,3, sendo que a gente tinha 1,5 quando a gente assumiu a gestão. Então, tem um trabalho aí muito longo de toda a rede, por isso que essas falas, como a da Gleice, como a do Roberto, né, e de demais aqui que falaram, é extremamente importante, porque a gente entende que tem um papel muito social desses cursos. Então, acho que é bom a gente destacar isso e também louvar, porque eu acho que a gente está no caminho certo e que a gente possa cada vez mais criar novos cursos de educação de jovens e adultos. Mas eu não entendi uma coisa, nós somos 6 ou 8? Não, a gente era 1,5. No cálculo da oferta total, a gente é 8, mas na educação de jovens e adultos, a gente é 6,31. Entendeu? Gente, então o próximo ponto. Não aparece para mim agora a apresentação. Volta a apresentação? Obrigado. O próximo ponto, gente, é o item 3.2, que aí também é o campus Arraial do Cabo, é a análise e aprovação da interrupção da oferta do curso técnico subsequente em meio ambiente ofertado no campus Arraial do Cabo. Em discussão. Professor Fernando. Eu só queria, mais uma vez, só para que fique registrado em ata, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui, estou tentando ser bem pragmático para ficar registrado em ata. Que, assim, a gente precisa, né, encontrar... E aí, quando eu falo do campus Arraial do Cabo, né, a Gleice me contemplou demais, obrigado, né? A gente está aqui falando de política institucional, não de um campus especificamente, né? Mas é fato que o campus Arraial do Cabo não tem mais uma oferta de
um subsequente, também não tem mais a oferta do EJA, e não estou dizendo aqui que isso aqui foi uma coisa imposta pela gestão, né, de forma alguma, seguiram-se os ritos, né, para se chegar até aqui, mas eu acho que a gente tem uma questão preocupante que a gente precisa se debruçar, né, se é o fato de a gente precisa de mais servidores para oferecer a jovens e adultos subsequentes, então que assim o façamos, mas a gente se tornou num campus com 2 cursos integrados, o que é muito positivo, a gente sai de um subsequente e ganha um integrado, né, mas a gente perde aí o atendimento a uma população extremamente carente de políticas públicas ligadas à educação, fundamentalmente, tá? Então, eu queria deixar aqui o meu lamento, né? Eu não sou pela reprovação, até porque o curso já extinguiu e já temos o integrado no lugar aí, funcionando com sucesso, mas deixar aqui o meu lamento e que a gente possa, aproveitando, né, a presença aqui, né, do meu diretor de ensino, né, da qual possuo muito respeito, mas que a gente possa encontrar lá, conjuntamente, uma solução para isso, né? A gente não pode aceitar o fato do campus Arraial do Cabo não oferecer mais um curso para essa população, tá bom? Principalmente a de jovens e adultos, né? Se o curso MSI não cabe, então que a gente possa encontrar o melhor curso para oferecer nesse campus, que a gente não se torne, por fim, uma instituição elitista, tá? Que a gente fuja desse estereótipo. Obrigado. Obrigado, Fernando. Próximo inscrito é Eudes. Eu só queria corroborar com a questão da Gleice. A gente está começando o EJA aqui no campus agora, esse ano. É um sucesso o EJA aqui em Niterói, graças a Deus. Mas tem uma coisa que realmente é verdade. A gente precisa começar a discutir no Consup institucionalmente essa questão desses editais, tá? Que as pessoas, por exemplo, do EJA têm uma dificuldade muito grande. E eu dou aula no EJA, né? Eu ouço o pessoal dizer assim, poxa, edital de 10 páginas, edital de 8 páginas, edital... E é verdade, não só do EJA, tá? Mas eu sei que existem questões legais nos editais, mas sei lá, fazer um extrato, uma coisa qualquer que facilite isso, que eles têm o EJA o pessoal tem uma dificuldade muito grande de entender edital, muito grande, tá? Porque é muito detalhe, é muita coisa escrita, e aí desanima. Então, eu queria deixar uma observação aqui para institucionalmente a gente começar a pensar em melhorar ou deixar esses editais mais palatáveis, principalmente para pessoal de EJA, porque eles realmente, a Gleice tem toda a razão, é uma dificuldade absurda. A gente praticamente tem que ler edital para eles aqui. Ok, obrigado, conselheiro Eudes. Só uma dúvida, Eudes. A oferta da EJA aí em Niterói, ela começou esse ano ou foi ano passado? Só para... Não, ano passado. Então já está contando. Então já está contando no 6.31. Minha dúvida era se ia aumentar ano passado, desculpa. Mas já está contado. Né? Já está contado. Começou em 24. Você teve até na formatura, pô. Eu fiquei pensando aqui que podia aumentar o 6.31, mas não. Gente, então, como não tem mais ninguém inscrito, em votação, se alguém for contrário, se manifeste. Abstenções também, peço que se manifestem. Então, nenhuma manifestação, então aprovado. Item 3.2, a interrupção da oferta do curso técnico subsequente meio ambiente ofertado no campus Arraial do Cabo, processo aí. O item 3.3, assim como a gente está falando de interrupção e de extinção, a gente está falando de criação de novos cursos também. E aí eu acho que na linha do conselheiro Fernando, é um curso subsequente, então acho que também um nivelamento, entendendo que esses dados percentuais lincais eles estão relacionados a todo o IFRJ. Então, a gente tem no item 3.3, análise e aprovação da criação do curso técnico concomitante em brinquedoteca, na modalidade de educação à distância, a ser ofertado no campus avançado Mesquita. E aí coloca em discussão, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração sobre o projeto do curso, à disposição. Então, eu acho que Fernando é o primeiro. Isso. Fernando, por gentileza. Vou rapidinho. Então, assim, vamos lá, gente, com muita tranquilidade mesmo, eu peço, assim, compreensão e vamos tirar qualquer outra interpretação, né, de raivosa, assim, do coração. A gente recebeu uma convocatória às 8h20 da noite de anteontem, menos de 48 horas. Esses 2 primeiros cursos aí, eu particularmente me senti à vontade aqui de aprovar, porque, né, vem do meu campus, eu participei, né, ativamente de todos esses processos aí, por isso mesmo eu não entendi por que isso estava voltando para cá agora.
aí já estou contemplado, já passamos por isso e tal. Só que, assim, esses 2 cursos, eu até cheguei a começar a ver, o primeiro que eu abri tem 300 páginas. Então, assim, eu não consegui ver esses cursos. Eu acho que a gente precisa mudar aqui a gente começou uma cultura aqui de fazer aprovações de cursos, de uma maneira geral, às vezes uma pataca de 10, né, ou mais, e a gente aprova sem o tempo hábil para conhecer e ler. Por exemplo, eu tenho uma dúvida nesse Brinquedoteca, que talvez poderia ser até esclarecida aqui, mas eu gostaria de ler para poder ficar à vontade para poder aprovar uma coisa. Eu acho que essa cultura aqui ela precisa ser revista, né? Assim, eu fiquei sabendo, e aí é isso, né? Fiquei sabendo que o curso de Brinquedoteca, a parte presencial, ela seria dada remota, né? Fica até meio contraditória a minha fala, mas foi exatamente isso que eu fiquei sabendo. Eu não sei se isso foi corrigido depois que passou do CAET, ou se foi corrigido no próprio CAET antes de vir para cá, e eu precisaria ler, né? Eu preciso de tempo, enquanto conselheiro, para ler os documentos. Então, assim, particularmente, eu não me sinto à vontade, porque eu não li nem o Brinquedoteca e nem o Promotor de Vendas. E, assim, eu acho que a gente precisa, até para poder a gente forçar que a própria condução do Conselho Superior, ela siga o rito que tem que seguir, que é a antecedência e tudo mais, eu aqui não, eu acho que esses cursos precisam ser colocados para a próxima reunião lá de agosto, para poder a gente ter, e a gente receber, porque eu não vou ficar de aqui até agosto lendo esses cursos, eu quero receber com 15 dias de antecedência os documentos, se possível até antes, tá? Os documentos que eu preciso ler e aprovar aqui, né? Porque senão eu só estou aprovando uma coisa para, enfim, seguir aqui um rito sem conhecer, né? Eu acho que não é o meu papel aqui e não foi para isso que eu fui votado, né? Para estar aqui. E obrigado, conselheiro. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Algum conselheiro? Sim. Algum conselheiro? Conselheiro, não. Não, então, deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida sobre o PPC do curso. Depois eu passo, porque a Patrícia é do campus e ela vai tirar dúvida, talvez, do conselheiro. E aí eu passo para o Eudes, então. Eu vou pelo mesmo caminho do Fernando. Aliás, não é por esse curso especificamente, é pelo incômodo como um todo, né? Desses documentos imensos que a gente tem que ler. Então, assim, por mais que eu entenda, né, que os campos eles têm necessidade, fica muito difícil. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é se é extremamente necessário aprovar nessa reunião ou se a gente pode deixar para a próxima, para a gente ter tempo de ler, porque realmente você receber um documento de 216 páginas, outro de quase 200 páginas, para a gente ler em 2 dias, com a opção de coisas que a gente também tem que fazer, é muito difícil. Então, eu também estou inclinado a não votar na aprovação de nenhum dos dois, a não ser que assim, não, dá para esperar mais um mês e pouco. Aí eu acredito que dê para a gente ler com tranquilidade e, na verdade, contribuir, né? Porque a gente tem uma coisa, gente, muito ruim aqui na instituição, de achar que passou no CAET, passou... Não, gente, está escrito no regimento do Consup. O Consup ele pode reavaliar os documentos vindo dos conselhos. Porque senão a gente vira um aprovador de curso. Passou no CAET? Beleza, então significa que já está. Não. Passou no... Não. Está escrito no regimento do Consup. Graças a Deus a gente... Do Consup... Então, então não dá para a gente ficar simplesmente, né? Passou lá, ok, está aprovado. Não. Então eu gostaria de ler e eu não tive tempo de ler. Eu não consigo avaliar nem se é bom ou se é ruim, que eu não consegui ler também. Eu comecei também e parei, porque não deu tempo. Só isso. Ok, Eudes, obrigado. Próximo conselheiro? Roberto. Roberto. Opa, deixa eu baixar a mão aqui. Eu tenho, enfim, o Eudes já falou, o Fernando também, mas uma dúvida muito particular sobre esse curso de Brinquedoteca, já que, enfim, tem um espaço para... se ele sai se ele consta, porque eu particularmente não consegui achar, no catálogo de cursos, né? Eu não sei se... Enfim, é isso, é uma dúvida muito pontual. Ok, obrigado, conselheiro Roberto. Próximo... Marco. O conselheiro Marcos Lousada. Isso. Eu concordo com o Fernando, concordo com o Eudes, porque foi muito em cima, mesmo tendo passado pelo CAET, não significa que não vai gerar dúvidas
Aí a questão é, essa urgência de aprovação é porque ele já vai ser colocado à disposição para inscrições em breve e não dá tempo de aguardar a próxima reunião, porque sempre é importante ler todas as propostas e está tudo muito corrido, chegou muito em cima, então fica difícil. E aí realmente a gente não cumpre o nosso papel. Ok, obrigado. Foram todos, Alessandra? Não, próxima conselheira, Thaís. Então, conselheira Thaís, depois eu passo para o campus. Thaís. Bom, gente, não vou repetir porque as falas anteriores também me contemplam no sentido da leitura, né? E é por isso que a gente tem que resguardar uma metodologia aqui no Consup para que ele aconteça efetivamente de forma qualificada, né? Participação dos conselheiros, das conselheiras, as aprovações, porque esse curso é um curso que até me interessa muito pessoalmente pela minha trajetória de mais de 20 anos na educação pública básica, boa parte desses anos também na educação infantil e em outros espaços não escolares onde essa atuação se fazia de forma necessária, né? E muitas vezes sem profissionalização. Então, eu acho fundamental, mas também não me sinto à vontade de aprovar o curso em função de não ter tido tempo de realizar a leitura. E aí, mais uma vez, faço esse apelo: a gente precisa ter um planejamento de reuniões, como a gente colocou lá na primeira reunião do Consup, quando começamos essa gestão, esse mandato, esse biênio, né? Propondo reuniões mensais, inclusive ordinárias, porque, embora o regulamento fale em reuniões bimestrais, eu acho que ele não impede que haja mais reuniões, e a gente tinha sempre esse intuito de dar conta da pauta represada, mas de forma qualificada. Então, isso precisa melhorar. Ok, conselheira Thaís, obrigado. Próximo, ninguém, né? Então, eu vou passar para a Patrícia, que é a nossa professora do campus e coordenadora aí, que vai apresentar um pouquinho a construção e tentar esclarecer as dúvidas aí dos conselheiros. Então, obrigada, boa tarde a todos, colegas. Eu espero que vocês me ouçam, ou conseguem me ouvir bem? Acredito que sim, né? Estamos ouvindo, Patrícia. Obrigada aí pela presença, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada. A minha primeira colocação, né, é que eu estou com os slides aqui, então eu gostaria de perguntar se os conselheiros preferem, né, se sentem mais confortáveis se eu apresentar. Eu entendo que vocês têm um horário, né, um teto de reunião, mas eu me coloco à disposição de apresentar os slides que resumem um pouco do PPC que foi encaminhado para vocês. Ok, Patrícia, pode fazer a apresentação. Eu também gostaria de só pedir para uma pequena correção, que o curso ele é subsequente, técnico subsequente e não concomitante. Eu posso, deixa eu ver, para compartilhar aqui. Vou já compartilhar. Aparece para vocês a minha apresentação? Sim, aparece. Então, eu vou tentar ser bem breve, tá? Tá, por favor. Então, trata-se de um curso técnico subsequente para o ensino médio, ele é do eixo de desenvolvimento educacional social, ele faz parte do catálogo, nós estudamos o catálogo para ver justamente o curso que nós conseguiríamos propor aqui dentro do campus Mesquita, diante do nosso quadro docente da expertise do campus. Então, ele foi desenvolvido pela equipe que é a professora Cristiane, nossa diretora-geral, a professora Gabriela, a professora Graziella, o Jaci, nosso técnico em ações educacionais, a professora Michele, eu, a professora Patrícia, e a professora Sabrina, que é a nossa colaboradora no campus. Nós nos baseamos em alguns documentos norteadores e documentos legais para conseguir propor toda a construção do documento. Aqui a gente traz um pouco a história do campus Mesquita, e isso faz com que o que vocês vão encontrar ao longo da leitura do PPC esteja bem articulado com o que é a história do campus. O campus, ele nasce de uma proposta de IC, né? Então, de um espaço de divulgação científica, de educação e divulgação científica, e isso aparece ao longo das nossas produções, expertise, e principalmente ao longo das nossas construções dentro do PPC.
Hoje, atualmente, nós temos no campus um curso de especialização em neuroeducação, a gente tem também um curso de especialização já em EAD, em divulgação científica, e nosso mestrado profissional em educação profissional e tecnológica. E pensando na necessidade de ter um curso que seja de nível técnico, diante da nossa estrutura, a gente olha daí para a possibilidade de ter um técnico subsequente em educação na modalidade de educação à distância. Então, vou passar essa parte mais técnica, né? O curso, ele prevê 810 horas, num tempo integral de no mínimo 1 ano e no máximo 2, onde a gente pensa e vai para um tempo de hora-aula de 45 minutos, um semestre letivo de 18 semanas, e com uma oferta anual de 100 horas, de 100 vagas. O objetivo do curso é formar profissionais capazes de acompanhar o desenvolvimento do indivíduo em fase da infância ou da criança, contribuindo para a organização de espaços lúdicos focados no processo de aprendizagem em diferentes fases da vida, tanto na parte de educação infantil, quanto a crianças, quanto até de cuidadores, em fase também de adolescentes ou mais. Planejando e organizando atividades de lazer, recreação e socialização. Então, ele não se restringe necessariamente aos espaços formais de educação. Além disso, a gente tem como foco uma formação de profissionais com conhecimento técnico-científico, para desenvolver valores de cidadania e ética profissional. Os objetivos específicos estão voltados para oportunizar o aluno condições que desenvolvam competência e habilidade na área profissional específica da brinquedoteca, qualificar esse aluno a desenvolver atividades de organização e recepção de uma brinquedoteca, proporcionar um espaço de formação profissional e tecnológica que atenda os espaços formais e não formais de educação e promover uma formação crítico-reflexiva a partir de uma perspectiva omnilateral, onde a gente tem uma formação humana integral. O curso, ele está organizado dentro dos núcleos, o núcleo politécnico e o núcleo tecnológico. A gente tem como uma matriz a organização curricular, né, e a matriz desse curso, ele está organizado, como eu disse, em 18 semanas, em 1 ano, em 2 semestres, cada semestre com 18 semanas, e onde no primeiro semestre a gente passa por as disciplinas como educação ambiental e ludicidade e aprendizagem, corpo e movimento, etnociência, introdução à brinquedoteca inclusiva, o brincar livre, a legislação de educação, legislação de políticas educacionais e fundamentos da educação em Libras. Essas disciplinas são pensadas e desenhadas, articuladas com a expertise do nosso corpo docente e com o que nós já desenvolvemos aqui no campus. Aí, no segundo semestre final do Patrícia, curso... eu vou pedir para você só um pouco mais, 30 segundos para você terminar aí, tá? A gente tem, só vou parando por aqui, tá, Rafa? Aí a gente tem a organização curricular, a parte de ciência e tecnologia, transtornos de neurociência, aprendizagem, e aí vai indo por as demais disciplinas. A gente fez um estudo de caso, né, onde a gente coletou algumas informações sobre demanda. Nós tivemos 216 respondentes, onde a gente tem uma demanda que já vem apresentada para nós. A gente olha para os documentos reguladores atuais da EAD para desenhar esse curso e a gente deixa ele articulado com o que a legislação tá nos apontando, tanto quanto legislação externa quanto interna do IFRJ. Desculpem a minha urgência e pressa em apresentar, mas eu acho que de forma geral, eu acho que é isso, para tentar mostrar um pouco para vocês a estrutura do curso e que curso é esse, né? Ele conta com os docentes que estão no campus, com a estrutura que a gente tem e com as nossas condições articuladas de trabalho. Patrícia, esse curso vocês já desenvolveram ou não? Ele já foi...
esse curso ele ainda não aconteceu, mas ele nasce de algumas expertises que nós temos enquanto campus de formação de professor. Mas aí na área do FIC, né? Nós já tivemos curso de contação de história e já tivemos outros cursos de formação de professores que nos dão base para construir esse técnico. Tá? Ok. Gente, a gente chegou no horário limite aqui da reunião. Minha sugestão era a gente pelo menos acabar esse ponto aqui, né? Pelo menos para deliberar o que a gente faz. Aí pediria mais uns 5 minutos, se for possível, se o pleno concordar, só para a gente finalizar esse ponto aqui das dúvidas pontuadas. Pode ser? Mais 5 minutos? Ok. Gente, é importante também destacar, a diretora Grazi não está aqui, mas uma das recomendações do modelo, né, do campus avançado é que eles tenham um curso técnico, né, e o campus Mesquita está em um processo de avaliação, já passou por 2 avaliações de mudança de modelo pela portaria 416 para C4026. Então, essa é uma proposta exatamente do campus de tentar melhorar esses indicadores para que ele possa tentar ser aprovado. Como a avaliação vai acontecer agora em julho, essa aprovação ela pode impactar, e aí pode impactar na questão relacionada a essa avaliação da portaria 713 para mudar o modelo de 2013 para 4026, por isso que ele entrou dentro dessa pauta também, né? E é o caminho também para considerar. Então, mesmo que a gente entenda que precisa de mais tempo, se essa avaliação acontecer em julho, a gente vai ter que fazer a de referendo, só para ficar claro aí, por causa da avaliação do Ministério da 713. Então, só para também ficar claro para os conselheiros o porquê que ele chegou, né, e mostrando essa expertise também, né, que a Patrícia já trouxe aí para discussão. Vou passar, levantaram a mão 2 conselheiros, o Eudes e o Fernando, e aí a gente encerra a discussão aí na fala do Eudes, e aí a gente avalia... Eu tô tirando a minha levantada de mão, porque eu ia perguntar exatamente isso a Patrícia, qual é a necessidade, se podia esperar, mas você já falou. Obrigado. Ok. Obrigado, Eudes. Conselheiro Fernando? Conselheiro Fernando, não está saindo o seu áudio, conselheiro Fernando. Então, gente, vamos lá. Com muito respeito, eu estou falando isso aqui, né? Eu quero que minha fala seja garantida até eu concluir, tá? Toda vez que chega o horário da reunião limite, e a gente já passou por isso aqui outras vezes, né? Teve situação da gente não conseguir nem dar tchau, né? A reunião simplesmente se desconectou, tô indo embora, acabou o prazo e tal. A gente já passou do prazo e não aprovamos a continuidade da reunião. Então, mais uma vez, de forma reiterada, a gente tem aqui, né, algo que ultrapassa, né, o regimento, né? Para a gente continuar depois das 5, tem que, né, ser aprovado aqui. Outra questão seguinte, assim, eu ia falar uma fala, mas diante da sua fala, Rafael, eu queria registrar isso em ata, por favor, né, que o Rafael disse que se a gente não aprovar aqui agora, ele vai aprovar de referendo. Então, na verdade, não faz diferença, né? Na verdade, nós, enquanto conselheiros aqui, conselheiras, não faz diferença o que a gente acha aqui, porque o Rafael disse que irá aprovar o curso de referendo, né? Veja, gente, eu não tenho absolutamente nada contra esse curso, eu conheço a Patrícia, eu tenho o maior respeito pela Patrícia, né, maior admiração, né, pelo trabalho da Patrícia e dos colegas que atuam no campus Mesquita. Eu estou falando, gente, se puder não falar junto aí, eu agradeço, né, para não cortar a minha linha de raciocínio. Eu tenho o maior respeito por esses colegas e essas colegas, mas não tem nada a ver com o pessoal. Eu só quero, enquanto conselheiro, ter tempo hábil de avaliar algo que chega para mim agora. Chegou para mim há menos de 48 horas, e o que eu ouço da presidência do Consulp se eu não aprovar agora, será aprovado a de referendo? Então, né, eu acho que a comunidade do IFRJ precisa compreender como o Consulp funciona, né, e ter a clareza, né, como muitos gostam de colocar essa expressão, a clareza, né, do método que é utilizado aqui dentro desse conselho, dentro da alta gestão do IFRJ. Fernando, me permite só fazer uma consideração na sua fala, como você me citou, eu não falei isso. Se eu não permitir, eu falei o seguinte, Fernando, não, é porque eu tenho esse direito também como presidente, porque você vai querer tirar minha fala como presidente.
Não. Ok. Só para eu saber. Deixa eu te dizer uma coisa, Fernando. Eu não falei isso. Não coloque palavras. Eu falei o seguinte: o Campus Mesquita vai passar por uma avaliação para mudança de modelo de 2013 para 4026. O Campus Mesquita precisa ter curso técnico, porque os indicadores estão errados. O que eu falei é o seguinte: a gente pode botar para a próxima reunião sem o menor problema, se a maioria assim entender. Porém, caso a avaliação aconteça em julho, o Campus Mesquita vai perder pontuação. Então, é possível que, se isso acontecer em julho, a gente precise fazer para o Campus Mesquita não perder. Aquela comunidade não pode perder simplesmente por uma questão operacional relacionada à sua mudança de modelo. É isso que eu falei. A avaliação, a gente já recebeu o ofício, a gente já preparou um plano de ação, e dentro do plano de ação com a CETEC é a criação de um curso técnico subsequente no Campus Mesquita. O que eu falei é isso, eu não falei que a gente vai aprovar se não for aprovado aqui. Eu falei o seguinte: pode ser que a avaliação seja prorrogada, não seja em julho, e aí depende desse prazo. Então, respondendo o conselheiro Eudes que colocou, é o seguinte: o conselheiro Eudes perguntou a necessidade de urgência da aprovação. O que foi colocado foi o seguinte: existe uma avaliação que está sendo passada pela portaria 713 para a Mesquita mudar de modelo de 2013 para 4026. E uma das condicionantes da última avaliação e o plano de trabalho que o campus fez foi que teria criação de um curso subsequente. A previsão disso acontecer em julho. Se isso acontecer, pode ser que aconteça. Eu estou antevendo aos conselheiros o que pode acontecer. Pode ser que eles atrasem a avaliação e a gente possa fazer a discussão normalmente no outro prazo. Então, só para ficar bem mais claro o que eu falei e que não seja usado de forma política, equivocada e com outras intenções que não seja a efetivamente esclarecer a comunidade. Então, gente, eu coloco novamente aí, né? Nem todos os conselheiros se manifestaram. A gente coloca em votação ou a gente deixa para o próximo ponto, para uma próxima... Já passou das 5, Rafael. Você não tem que fazer aí se todo mundo concorda em continuar e tal. Eu perguntei, gente, se alguém era contrário. Eu perguntei se alguém era contrário e pedi para se manifestar se alguém fosse contrário. Eu pedi isso, Fernando. Eu perguntei, alguém é contrário a gente continuar? Cara, me desculpa, olha só, me perdoe, eu não ouvi, tá? Eu não ouvi. Mas eu fiz a pergunta. Rafael, desculpa. Você fez sim. Você fez sim, mas você fez há 5 minutos. Não sei se a gente está a 5:07. Enfim, mas você fez, verdade. Eu fiz, mas Então, eu gente, particularmente não posso. Eu particularmente não posso continuar, não. E eu já dei minha opinião sobre esse ponto também. Eu não li e eu não tenho como aprovar algo sem ler, né? Eu não trabalho com esse expediente. Ok, gente. Então, mais alguém não se sente à vontade para votar? Que aí a gente joga para a próxima reunião. Eu não me sinto à vontade para votar ainda, embora quero agradecer a Patrícia por a apresentação, considero o curso de extrema importância, tenho uma preocupação muito grande com ser 100% EAD, por isso eu gostaria de poder ler com calma e entender melhor a proposta. Ok. Então, mais alguém, gente? Então, vamos colocar, Patrícia, vamos colocar para a próxima reunião, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. A gente sabe o trabalho que o Campus Mesquita faz e o quanto foi discutido isso nos conselhos acadêmicos também, né, e próprio colegiado de curso, mas a gente coloca para a próxima. E aí eu aproveito e destaco, gente, que os documentos desta reunião, todos já estão disponíveis no Drive. Vocês podem já lê-lo a partir de hoje para a próxima reunião. Eles estão todos disponíveis no Drive, não precisa novamente ser encaminhado. Então, refaço esse registro aqui. A Alessandra sempre disponibiliza no Drive os documentos com uma antecedência. Então, eles já estão no Drive para análise, tá bom? Então, agradecendo a presença de todos, obrigado aí pela disponibilidade e a gente encerra essa reunião. Até a próxima reunião. Obrigado, boas férias para quem tira férias e boa semana aí, bom final de semana para todos. Um abraço a todos e Boa a todas aí. tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.